De hoje para falar sobre os jogadores emprestados pelo Goiás para outros clubes no decorrer desse ano de 2024, alguns atletas que estavam sem espaço ali ainda com o Zé Ricardo, nessa chegada também do técnico Márcio Zanardi. E hoje, quais são os jogadores que têm contratos no Goiás? Primeiramente, eu quero trazer a lista dos jogadores que saíram do ano passado, nesse campeonato goiano também de 2024, mas que não pertencem mais ao Goiás, só para vocês não fazerem confusão. Por exemplo, o Getúlio rescindiu seu contrato, não pertence mais ao Goiás, está no CRB, não tem mais nenhum vínculo. O Anderson Oliveira da mesma forma. E por que eu falo do Anderson Oliveira? É o jogador que mais vem se destacando desses que deixaram o Goiás. São 8 assistências lá na Coreia do Sul e um gol marcado em 20 jogos. Confesso para vocês que gosto do Anderson Oliveira, tá? Não é um jogador extraordinário, para a Série A não resolve, mas para a Série B é um jogador que, na minha opinião, poderia agregar. Rescindiu esse contrato, né, no Goianão. Foram apenas 2 partidas, mas também não tem mais nada a ver, tá, com o Goiás, o Anderson Oliveira, a não ser que aconteça algo no futuro. Quem mais que deixou o Goiás e não pertence mais ao Verdão? O Mateuzinho, hoje no Amazonas também jogando na Série B, rescindiu seu contrato, não tem mais nada a ver. E o Everton, também lateral direito, na Ferroviária, na Série C do Campeonato Brasileiro, também não pertence ao Goiás. Então, já explicando essas situações, o volante Felipe também, que está no Sport, no ano passado ele estava emprestado, mas nesse ano acabou rescindindo o vínculo, não tem mais nenhum vínculo com o Goiás. E o João Magno também está, inclusive, jogando até que bem lá na Coreia do Sul, também rescindiu o seu contrato no final do ano anterior. Então, quais são os jogadores que ainda pertencem ao Goiás? O primeiro deles, o Alano, 29 anos de idade, estava até comentando hoje aqui com meu irmão, né? Ele que o Alano foi expulso contra o Cruzeiro ontem, jogando pelo Criciúma. Eu até gravei o vídeo na primeira vez que eu falei sobre o Alano aqui no canal, né? Que, pelo menos na opinião do meu irmão, era o pior jogador que ele viu jogar com a camisa do Cruzeiro. E na minha opinião também, se não for o pior, um dos piores jogadores também que eu já vi atuar com a camisa do Goiás. E lá no Criciúma também não tá tão diferente, né? Assim, é um cara que não tem objetividade nenhuma, até corre, ok? Tem uma ideia de drible, ou, assim, se ele tentar, às vezes ele acerta, mas é inacreditável, né? O quão limitado é o Alano nesse aspecto esportivo. No Criciúma são 7 jogos, 6 no Brasileirão, e ainda pertence ao Goiás, tá? Tem esse vínculo só até dezembro, está emprestado também ao Criciúma somente até o final do Campeonato Brasileiro. A diretoria do Goiás não tem interesse de repatriar jogadores neste momento, tá? A não sei que aconteça alguma coisa esporádica, mas não há, por exemplo, o interesse de chamar de volta o Alano ou, por exemplo, o Vinícius. O Vinícius, provavelmente no ano que vem, ele volta para o Goiás, tá? Por que eu digo isso? O Vinícius só está emprestado ao América Mineiro. Tem esse vínculo até o final do mês de dezembro por lá, e no Goiás ele tem contrato até o final do ano que vem. Então, provavelmente, naquele comecinho de temporada, aquela coisa, jogadores voltam, contratações, enfim, o Vinícius deve aparecer nesse elenco do Goiás pro ano que vem, tá? Nessa temporada, somente um jogo pelo América Mineiro contra o Mirassol, jogou 14 minutos e acabou se lesionando, tendo uma lesão aí até que séria, né? Deve ficar aí um tempinho fora também, mas deve jogar nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Mais um que começou muito bem pelo Goiás em 2022, fez também um campeonato goiano bom no ano passado, mas nesse ano também foi terrível, muito pior inclusive do que o Alano. Nesse Goianão de 2024, tem esse contrato ainda por mais um ano. Um jogador que eu, sendo diretoria do Goiás, eu ficaria de olho, tá? Para a sequência do ano, é o Alan Stense, você lembra dele? Aquele camisa 10 da Copinha. Eu assisti o jogo dele no último final de semana contra o Anápolis, né? Craque e Anápolis na Série D. E gostei do Alan, cara. Ele tem 22 anos de idade, um meia canhoto, tem sim um bom drible curto, boa inversão